terça-feira. O requerimento de convocação do ministro foi meu, de convite. É mesmo? Ah, tá. Então, vou falar, deputado Giovanni Queiroz, o senhor acompanhou a questão da demarcação, a discussão da demarcação das terras indígenas aqui na Câmara nessa terça-feira. O senhor, inclusive, convidou o ministro para vir aqui. O senhor é autor do requerimento de convite. É melhor falar convidou de uma vez, né? O senhor convidou o ministro para vir aqui. Eu queria que o senhor explicasse a questão da portaria 303. E aí você deita o cabelo. E as questões do Pará. Aí você fala do Pará. Tá bom? Vamos lá? Bruno, aí você fala mais próximo. Sim, mais próximo, ok. Tá bom assim? Gravando com o deputado Giovanni Queiroz sobre a demarcação de terras indígenas 3, 2 e 1. Deputado Giovanni Queiroz, o senhor acompanhou nesta terça-feira aqui na Câmara dos Deputados a discussão da demarcação das terras indígenas. O senhor, inclusive, convidou o ministro para vir aqui. Eu queria que o senhor explicasse a discussão em torno da portaria 303. O Supremo Tribunal Federal, na decisão da Raposa Serra do Sol, em Roraima, tirou algumas normativas para orientar procedimentos administrativos e jurídicos com relação à expansão de terras indígenas. Entre outros itens, está, por exemplo, a não expansão de terra indígena em área já demarcada. E, mais do que isso, reservando ao governo federal a questão da autonomia do Estado brasileiro sobre todo o seu território. Ou seja, reservando à União a condição de poder colocar ali uma rodovia, de explorar o minério do subsolo, de criar... instalar ali uma hidrelétrica e assim por diante. São naturais essas situações. Por outro lado, a Advocacia Geral da União baixou uma portaria, que é a 303, que normatiza essas decisões, são 19 itens já normatizados, já definidos pelo Supremo. No entanto, resolveu suspender os efeitos desta portaria, porque houveram alguns recursos junto ao Supremo que pensam em modificar algumas dessas recomendações. No entanto, eu entendo que a Advocacia Geral da União não tem por que esperar o Supremo. Normatiza daquilo que já está. Não é? E se houver alguma modificação, venha modificar depois na legislação infraconstitucional. Mas, por outro lado, nós temos outras questões pontuais. Por exemplo, no Pará, foi homologada uma área de 773 mil hectares para 165 índios, avançando a 200 quilômetros da aldeia, avançando sobre 2.000 colonos que já estão em plena fase de produção, inclusive quase a metade desses assentados pelo próprio INCRA. Olha que vergonha! Os índios não precisam mais do que os seus 100 mil hectares ali, e tinham apenas 200 e poucos mil hectares, ampliaram para 900 mil hectares, depois retroagiram para 773 mil, quer dizer 5 mil hectares por índio, o que é uma loucura. E com isto, mas mesmo assim, homologada a demarcação, os colonos que lá estão aceitaram a proposta de serem transferidos para outra área, pelo INCRA, e indenizados pela FUNAI nas suas benfeitorias. Mas nada disso está acontecendo. Estão dando apenas uma lona e indenizando os produtores rurais um pé de cacau com R$ 4,78, quando, na verdade, o preço desse pé de cacau seria na faixa de R$ 73, não é? E essa exploração sobre esse produtor continua. Portanto, nós fizemos um apelo ao ministro, que ele, ministro, intervenha, porque foi com ele que acertaram os trabalhadores, os produtores rurais de lá, aqui no Ministério, com a presença de 5 deputados federais, né, de que o procedimento seria, primeiro a terra, a casa construída, o acesso ao lote, e depois, então, eles deixariam a terra da área indígena, indenizados, mas nada disso está acontecendo. Portanto, nós entendemos que essa é uma grave agressão ao cidadão brasileiro, que com coragem adentrou aquela mata amazônica, está a 200 quilômetros da cidade mais próxima, que é São Félix do Xingu, ou Tucumã, e que lá, de repente, se vê como se fosse um marginal excluído da região, porque ali precisa ser preservado para os índios que nunca reivindicaram essa área. Isso é um procedimento indevido da FUNAI, dos seus antropólogos, né, que não nos permite nem ter acesso ao laudo antropológico para que pudéssemos analisar melhor essa situação. Tudo bem? Tudo bem, está certo. Deixa eu falar do senhor. Vou colocar assim, ó. O deputado Giovanni Queiroz comenta a expansão irregular de terras indígenas. Perfeito. Pronto. Então tá bom, Deus. Até mais. O senhor vai com Deus.